Existem hábitos ruins que, repetidos diariamente, aumentam o seu estresse e diminuem a sua capacidade de aprender, piora o seu humor e deixa sua mente cada vez mais vulnerável à ansiedade e até à depressão. E o mais assustador é que você provavelmente está praticando algum desses hábitos sem nem perceber. E hoje eu vou te mostrar então 5 hábitos que podem estar sabotando o seu cérebro. E o último deles é tão comum que a maioria das pessoas acha que faz parte da vida adulta, quando que na verdade ele pode estar cobrando um preço muito alto da sua saúde mental. Você provavelmente já teve a sensação de que a sua memória não é mais a mesma, né? Provavelmente você deve estar pensando assim que a sua concentração piorou de uns anos para cá, e aí você vive cansado, sem energia, sem motivação. Mesmo depois de dormir, você se sente assim. E muita gente acredita que isso acontece simplesmente porque está envelhecendo. Mas aí a realidade ela é muito mais preocupante, porque o seu cérebro ele muda de acordo com aquilo que você faz todos os dias, repetidamente. E isso significa, então, que existem hábitos que fortalecem o seu cérebro. Agora, deixa o like aqui e fica comigo até o final, porque entender isso pode mudar completamente a forma como você cuida da sua mente e da sua vida. O hábito número 1 é manter relações tóxicas. Gente, esse primeiro hábito, ele não tem nada a ver com alimentação ou exercício físico ainda, mas ele tem a ver com as pessoas que você escolhe conviver todos os dias. E existe uma frase muito famosa que fala que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. E mesmo não sendo uma regra científica, ela nos faz pensar em algo importante, que o ambiente que nós vivemos influencia profundamente no nosso cérebro e nas nossas decisões. Então, às vezes você convive com pessoas que te criticam o tempo inteiro, ou que criticam as coisas o tempo inteiro, pessoas que diminuem as suas conquistas, pessoas que te manipulam, pessoas que vivem num cenário de conflito e aquelas pessoas que drenam a sua energia. E elas mantêm o seu organismo em estado constante de alerta. E aí o seu cérebro começa então a funcionar como se ele estivesse diante de uma ameaça permanente. E isso aumenta o seu estresse, dificulta você descansar e até afeta a capacidade de tomar boas decisões. Nem todas as relações precisam terminar, mas as relações precisam ser saudáveis. E às vezes, cuidar da sua saúde mental significa impor limites nas relações e nas pessoas. O segundo hábito é o sedentarismo. Se existe um remédio capaz de melhorar a memória, a concentração, o humor, a ansiedade e o sono ao mesmo tempo, provavelmente você iria querer tomar esse remédio. E ele existe. Ele se chama movimento, ele se chama atividade física. Então, quando você exercita o seu cérebro, ele consegue ajudar a regular as suas emoções. O problema aqui, então, é você transformar o sedentarismo no estilo de vida, porque o seu corpo ele foi feito para se mover e o seu cérebro também depende disso. Então, quanto mais atividade física você praticar, mais você consegue melhorar a sua atividade mental e cerebral. Terceiro hábito é você não estudar, né? Não aprender. Seu cérebro ele funciona de uma forma muito parecida com o músculo. Então, quanto mais ele é estimulado, mais ele é desafiado, mais forte ele fica. Então, estimular é o quê? Aprender uma habilidade nova, é ler um livro, é estudar um assunto diferente, é conversar com pessoas diferentes, se relacionar, é resolver problemas, que isso tudo cria novas conexões cerebrais. E ao contrário do que acontece, quando você deixa de aprender, o seu cérebro ele entra no piloto automático. Crescer profissionalmente é importante, o estudo vai te ajudar nisso, mas continuar aprendendo, continuar estudando é muito mais importante, porque o conhecimento ele não vai mudar apenas a sua carreira, ele vai mudar o seu cérebro, ele vai mudar a sua forma de pensar e ele vai mudar as suas conexões e as suas relações. O quarto hábito é viver buscando prazeres rápidos. Talvez esse seja o hábito mais difícil de você abandonar,
porque ele foi, digamos que, normalizado, né? Por que isso acontece? Quando você está entediado, rapidamente você pega o celular e o celular te dá recompensas rápidas. Quando você está ansioso, então você vai comer alguma coisa. Quando você está triste, você quer comprar algo, você entra no celular, compra alguma coisa. Quando você está sozinho, também abre as redes sociais e passa horas ali rolando o feed. E o cérebro adora recompensas rápidas. Mas quanto mais você vive buscando o prazer imediato, menos prazer você passa a encontrar nas coisas simples da vida. E aos poucos, tudo parece que precisa ficar mais intenso, né? Mais rápido, mais estimulante, mais desafiador. E aí, atividades importantes como estudar, trabalhar ou simplesmente conversar com alguém ali, jogar a conversa fora, parece sem graça, né? Não faz mais sentido. Não é porque elas ficaram piores, mas é porque o seu cérebro ele foi condicionado a buscar recompensas instantâneas, recompensas rápidas. E essas recompensas não são boas, elas não vão te fazer crescer e se desenvolver. Quinto hábito é você viver estressado o tempo inteiro. Esse é o hábito mais perigoso dessa lista de hábitos que eu estou falando aqui com vocês. Porque muita gente começou a sentir orgulho de ter uma vida na correria, né, de viver sem tempo para nada, de viver resolvendo um monte de coisas, daquela pessoa assim que nunca para de trabalhar, que está sempre em movimento, né, que está sempre fazendo um monte de coisas. Como se isso fosse um sinônimo de sucesso. Mas o cérebro, ele não entende isso como um sucesso. Ele entende isso como uma ameaça. E quando o estresse é constante, frequente, o organismo ele começa a agir ali em estado de sobrevivência. E aí você fica mais irritado ainda, você entra num loop de irritação. Isso afeta seu sono, isso afeta a sua memória, você começa a ter esquecimentos, você tem dificuldade para se concentrar nas tarefas, a tomada de decisões simples começam a parecer ali difícil. Então, o problema não é sentir estresse, porque hora ou outra nós vamos passar por situações de estresse. Mas o problema é você nunca sair do estresse. Então, você viver permanentemente estressado, na correria, sem descansar, né? Como se descansar fosse algo difícil de fazer. E descansar é uma necessidade biológica. Então, você precisa de ter descanso e uma mente saudável. Então, gente, perceba uma coisa: nenhum desses hábitos que eu falei aqui destrói o seu cérebro de um dia para o outro. Eles vão fazendo isso lentamente, aos poucos, em silêncio, é no dia a dia, é no detalhe. Mas existe uma boa notícia: o seu cérebro também muda para melhor. Ele é capaz de criar novas conexões e desenvolver novas habilidades, de se adaptar quando você muda os seus hábitos. Então, pequenas escolhas feitas todos os dias têm muito mais impacto do que aquelas mudanças grandiosas feitas de uma vez só. Agora, eu quero saber de você qual desses 5 hábitos que você mais pratica aí no seu dia a dia. Me conta aqui nos comentários que eu vou fazer questão de ler e responder vocês e até mesmo produzir mais conteúdos aqui. Se esse vídeo fez sentido, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal. Aqui você encontra conteúdo sobre psicologia, saúde mental, ciência do comportamento, para conseguir entender melhor a sua mente e também viver com mais equilíbrio. E lembre-se, cuidar do seu cérebro é, na prática, cuidar da vida que você quer construir. Tchau!